Olá, hoje é dia 11 de março de 2020 e você está ouvindo o episódio número 11 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Vini Cavalheiro, acompanhando o Cássio Fanho. E hoje você vai ouvir um episódio sobre automação. Dá para automatizar tudo? Na verdade é uma pergunta que a gente está fazendo. E você deve estar sentindo falta aí de um Rodrigo Balbino, né, o nosso amigo do desenvolvimento. A gente demitiu ele por falha na infraestrutura. Ele deu problema com alguns episódios, tá faltando muito. A gente resolveu demitir ele por umas semanas, mas depois a gente comendo picanha na Argentina. Resolveu comer picanha. A gente vai recontratar ele só por um período, então daqui a pouco ele tá de volta. Mas hoje a gente tem reforço, né? A gente tá com um convidado aqui, já vou apresentar ele e falar dele. Antes de apresentá-lo, né, pedir desculpas pelo episódio anterior, que só saiu no YouTube até então, por conta do nosso outro integrante, né, a gente teve alguns problemas, mas o episódio 10 já tá nas plataformas digitais aí para você poder tá ouvindo também. Enquanto isso, você pode acompanhar o vídeo no YouTube, que já tá lá, né, desde da última semana. Então, pra gente começar o episódio de hoje, ou antes de começar o episódio de hoje, falar de automação e tudo mais, eu vou falar um pouquinho do nosso convidado, David, que tá aqui com a gente. Boa tarde. Tarde. O David trabalha aqui com a gente no grupo CVC, ele hoje está no time de DevOps. Ele vai falar um pouquinho dele e aí eu volto pra gente começar o episódio, beleza? Agora, na primeira pergunta, você é DevOps Nutella ou DevOps Raiz? Assim. Eu sou um sysadmin que caiu sem querer no mundo do DevOps. Tá bem. Sysadmin que virou DevOps. Pô, estamos bem acompanhados. Então, David, fala um pouquinho de você, se apresenta de forma bem sucinta aí pra gente começar. Bom, eu sou, como comentei, eu sou um sysadmin mais roots, tenho uns 10 anos na área de Linux e infraestrutura, trabalhei com cabeamento, data center, em algumas consultorias aí. A única formação que vale a pena eu comentar é a minha do Senai, porque o resto foi só bosta. Quem nunca passou no Senai? Senai foi o único que me ensinou alguma coisa que preste, mas, cara, eu comecei a trampar com TI em Lan House. Fazer a manutenção de uma Lan House em 2004, mais ou menos. De lá pra cá foi só começando as coisinhas Windows 2000, um Debian Zan 2, Red Hat 1. Eu não sou o único velho aqui agora. Pra você que tá ouvindo isso e não sabe o que é Lan House, era o rolê antigo da gente, né? Que a gente fazia, era o nosso rolê, era o nosso point. Inclusive tinha a Monkey, eu virava as madrugadas na Monkey jogando... Vários campeonatos, tinha um campeonato de Gunbound, tinha várias coisas. Bom, legal. Lan House vocês vão conhecer hoje como o nome Nutella Cyber Café. Cyber Café, mas já tinha Cyber Café. Já tinha Cyber Café. Mas já era Nutella. Hoje é só... Lan House mais bem Nutella. Como que era o nome da Malhação lá? Sei lá, nunca assisti. Da Malhação? Na Malhação tinha um tinha um Cyber Café lá, esqueci. Putz, esqueci o nome. Daqui a pouco a gente... Nunca assisti, velho. Enfim, introduzindo nosso convidado aqui, o David, a gente vai começar o episódio de hoje falando sobre automação e com uma pergunta, né? O que é automação de fato? O que vocês entendem por isso? O que vocês fazem disso? Talvez o David esteja um pouquinho mais inserido nesse mundo. Eu, do lado de segurança hoje, faço algumas coisas nesse sentido. Mas vamos tentar dar para quem está ouvindo a gente, dar uma ilustrada. O que é automatizar alguma coisa? Fala aí, Vini. Primeiro ponto, né? Eu acho que eu faço automatização desde que eu comecei com informática, mano. Eu já pegava aqueles disquetes para poder instalar o Windows 98, né? Ardeava o disquete. Nossa, nem me lembro do leite. Inseria aquele pequeno programinha lá para poder... Nem lembro o nome dele, faz tantos anos que... Para auxiliar a gente na cópia do disco, né, do Windows 98 para HD e instalar a partir da HD. Isso já era uma automatização. Porque quem é mais antigo como eu, que instalava o Windows 98, tudo que você ia fazer no Windows 98, ele pedia o disco para instalar. Então a gente copiava o i386 para dentro do disco e aí ele já criava uma automatização ali. Pelo menos quando você instala pacote, ele não ficava pedindo toda hora um CD de boot para poder fazer aquilo. Legal. Então pra gente introduzir pra galera que tá ouvindo, automatizar seria a gente tornar um processo manual, um processo que é cheio de etapas, né? E muitas etapas ali, em uma forma mais fácil de executar, ou uma forma de fato automática, que você não precisa talvez executar tantos passos, executar um passo só, um comando ou outro, alguns parâmetros, para que uma ferramenta ou alguma coisa execute aquilo para você de uma forma mais rápida, certo? Pra gente ganhar escala e tudo mais.
David, você hoje que está mais no time de DevOps, vem do sysadmin, mexeu em Lan House, o que você faz hoje, especificamente na área de automação, tentando trazer mais para o público iniciante, a galera que talvez não saiba tanto o que é, como que é isso? Hoje a gente trabalha mais na parte de deploy de aplicações mesmo, né? Tentando trazer uma facilidade maior para os devs, né? Hoje a gente tem toda uma esteira que o cara tem que fazer o build da aplicação, aí fazer testes unitários, de repente fazer um code coverage para poder ver se realmente o código do cara tá bom. Geralmente, code quem? Coverage. Code coverage. Code coverage. Gostei da palavra. Explica. Cobertura de testes. Cobertura de testes. E geralmente esse trabalho é muito manual, né? Às vezes fazer o deploy nos ambientes de TI, QA e Prod. Hoje, na equipe que eu tô, o pessoal, a gente automatizou basicamente de ponta a ponta para o cara criar um projeto do zero e já imputar o código dele no Git e fazer todo esse passo. Hoje você pensa em automação, você tem que pensar em facilidade, né? Hoje a gente tem vários passos, dependendo da empresa, você tem passos de segurança, tem que passar para um pessoal que faz uma certa análise. A gente tem hoje, né, o Sonar que faz a análise, pelo menos básica, do que deveria ser um nível intermediário de segurança. Já falamos do Sonar, inclusive, aqui. Então, a gente tem essa parte que faz análise, que também é um teste que acaba sendo na mão, né? Tem muitos devs que ainda rodam um Sonar integrado com alguma IDE ali, para já fazer um pré-teste antes de mandar, realmente, para tentar tomar o máximo possível. Legal. A parte de deploy também é uma coisa que é bem chata, né? Hoje a gente tem vários ambientes. Já vi empresa que trabalha com 6 ambientes, pré-prod, pré-QA, stage, homologação, auditoria. Imagina tem 4. Imagina deployar tudo isso na mão, é bem complicado. Então a ideia é tentar automatizar esse processo para que o cara pelo menos tenha mais facilidade e mais velocidade na entrega, né? Para que ele consiga se focar um pouquinho mais no que ele deveria fazer bem, né? Que é o código e a desenvolvimento da aplicação. Legal, então só para a gente estar todo mundo na mesma página, o que a gente está falando aqui é facilitar a vida, não necessariamente do usuário, mas o desenvolvedor não deixa de ser um usuário, né? Sim. Mas seria facilitar a vida do TI ou facilitar a vida das pessoas através de automação. Eu tenho um exemplo bacana, aqui mesmo na CVC, quando eu entrei, um dos projetos que eu trabalhei era no time de reembolso lá do aéreo. Então, o pessoal lá basicamente, as pessoas desistem da compra, né? Comprou uma passagem aérea e desistiu. Então, a empresa, por sua vez, tem como pedir um reembolso para a companhia aérea. Só que as companhias aéreas não têm uma API para isso, e um back-office para isso. Basicamente é um sistema que você tem que entrar lá, preencher um formulário, fazer alguns cliques e tal, e solicita esse reembolso para que daqui X dias caia na sua conta de volta essa grana. Então, assim, eram planilhas e mais planilhas de reembolso, muita grana que acabaria se perdendo. Então, o que a gente criou? A gente usava um cara chamado AutoIt, que é um scriptzinho de tela, que basicamente é como se fosse um VB script, mas se chama AutoIt, que ele fica, você programa os componentes da tela e ele vai clicando para você. Então, o que ele fazia? Ele abria a planilha do Excel, pegava a primeira linha, copiava o número do reembolso, ia lá no site da companhia, abria o link, fazia o login, senha e tal. Então, ele automatizava esse processo. Ainda assim era lento, mas você não precisava de ninguém fazendo isso. Porque se eu precisasse de uma pessoa fazendo isso, eu precisaria ter um departamento, pelo volume que tinha lá, só para ficar fazendo isso. Sim. Então basicamente tinha uma... Exato, então assim, eu tinha 4, 5 computadores que ficava a telinha aberta e o negócio ficava lá clicando o dia inteiro. Às vezes dava um problema ou outro, mudava o site e tal, você tinha que ir lá ajustar. Mas basicamente assim, eu poupei um trabalho manual que seria chatíssimo para alguém fazer, um salário, né, uma pessoa para cuidar disso, para automatizar de fato um processo que no caso era bem crítico assim, na questão financeira para a empresa. Então acho que é um exemplo de como a automação pode ajudar falando de negócio, assim como operacionalmente, né? Sim. Aí uma outra pergunta, o que vocês acham do ponto de vista de gestão, quão bom é automatizar? Por quê? Ao mesmo tempo que muitas vezes a gente precisa de pessoas para fazer as coisas, as pessoas também dão trabalho, trazem problemas, tem ônus, e você tem que cuidar das pessoas, você tem que fazer uma gestão. Quando você tem uma área operacional, de apertar botão, de solicitar, que é processual, que vai se repetir sempre, isso tende a ser automatizado, pode ser automatizado. Eu brinco que até a própria sala de aula pode ser automatizada, né? Você não precisa do professor lá, certo? Mas que passando certinho. Mas que meus chefes não escutem para eu continuar dando aula. Seguindo um princípio que eu aprendi há muitos anos na Microsoft quando eu dava aula, na Cassio Solution, a Microsoft sempre pregou em fazer mais com menos, né? Eu entregar cada vez mais, entregar
ter mais entregáveis com menos recursos, com menos pessoas, consequentemente, menos grana. Né? Então, esse é um dos benefícios da automatização. A gente cria processos onde a gente automatiza, consegue fazer muito mais coisas com bem menos recursos do que recursos humanos, né? Sim. Com pessoas ali clicando no botão o tempo todo. Mas isso também a gente leva a uma outra discussão filosófica sobre, então estamos tirando o emprego de alguém? Sim. Mas se a gente brutalmente falando, sim, né? Se a gente for pensar, voltar para as aulas de história na Revolução Francesa, o que aconteceu foi, era tudo manual, entraram certos maquinários. Quem não soubesse operar a máquina, né? Quem quis ali aprender a operar a máquina, continuou no emprego e teve até melhores jeitos de trabalhar. Quem não quis foi fazer outra coisa, né? Ou ainda tem muito disso hoje no mercado novamente, né? David vem mais ou menos da mesma época que eu, né? 2000, 2004 ali. Naquela época como que a gente fazia para entregar um sistema operacional para um usuário? Nossa, era uma desgraça. Né? O usuário já não sabia o que era um sistema operacional. Não adianta na época dos TeamPad que você tinha que entregar um Team Client lá conectando um cara com Office purgando na tela dele, porque o cara não sabia clicar. O cara não sabia clicar em nada e a gente tinha que automatizar o processo para o cara só ter acesso ao que ele precisava. Sim. Né? E aí com isso tá vindo evoluindo a área de TI para cada vez mais a gente automatizar as coisas, fazer o tal do mais com menos. E aí com isso estamos de novo, nós somos a indústria têxtil da vez que vai colocar maquinário e um monte de gente vai sair, né? Então até uma questão que se coloca para os nossos ouvintes, né, o pessoal que estiver ouvindo, não adianta você parar no tempo na nossa área de tecnologia, a gente já discutiu isso lá atrás, né? Se você não olhar as ferramentas atuais, se você não olhar para o mundo atual, você vai ficar para trás e vai ter que buscar em outra área aí, talvez, para trabalhar. Até puxando esse gancho que você falou, às vezes a gente fala de tirar emprego, né? E, na verdade não é nem tirar o emprego de fato, mas é transformar aquela área, aquele departamento e aquele negócio, inovar, aquele mercado. Inovando, né? Inovar, é igual... tirar o fator humano, o erro humano da... É igual como eram as montadoras no passado. Você tinha 300 mil negros na fábrica que precisava ficar apertando parafusinho. E hoje um braço robótico faz o trabalho inteiro. E não enche o saco e não processa a empresa. Então você tem um lado empresarial da coisa, sim. Que faz total sentido e não tem nada de errado com isso. Se você pensar do jeito investidor, você vai querer que o processo seja cada vez mais afinado para que tenha menos erros, menos desperdício. Fazer mais com menos. O mais com menos. É o princípio do mais com menos. Né? Só que a gente também tem que tomar cuidado porque assim, como a gente comentou, às vezes perde o emprego. Eu já vi muita gente que, tem gente reclamando no LinkedIn pra caramba, que tá perdendo, que não tá conseguindo se recolocar no mercado. E às vezes é complicado porque hoje o pessoal fala essa questão de automação, na cabeça já vem DevOps na cabeça. Falou automação, os caras já pensam num DevOps ou num SRE, que são uma cultura que nem é nossa, que a gente tá... Tem nada a ver. Tá tendo roubando dos outros. E aqui eu não conheço um cara que prega e consegue ser um SRE de verdade aqui no Brasil. Eu não conheço... Cara, eu conheço uma galera na comunidade que é muito boa, muito forte, mas tá longe de ser. É uma cultura que a gente não tem no Brasil. Não tem empresa do tamanho da Google, Facebook. A gente tá bem longe disso, até porque que a nossa cultura pessoal ela vai meio que batendo de frente com algumas coisas que os caras têm, né? A gente adora o jeitinho. A gente adora o jeitinho brasileiro. Né? Igual acho que no segundo episódio, o terceiro episódio que a gente falou sobre squads, né? Que a gente fala que já foi um modelo de fora. Sim. E tal, e a gente tenta implantar aqui. Eu ainda não vi uma empresa que roda perfeita. Automação a gente pensa em processo. Cara, a gente tem processo pra tudo. A gente tem COBIT, tem IT, tem PMBOK. ISO. Tem ISO. Hoje a gente tem o Scrum, a gente pode usar o Kanban, tem o próprio PMO, você tem o Lean, entendeu? Tem o XP, você tem várias... Só que assim, tudo isso eu até falo pro pessoal do meu time que a gente não consegue colocar 100% pra gente. Porque isso não funciona 100% pra gente. E não vai dar pra funcionar. E não vai dar. O certo é o cara tentar pegar o processo e alinhar o máximo que ele pode daquilo ali que faça sentido, né? Até porque você pensa em automatizar um processo. Tem processos que você não consegue automatizar. Por mais que você pense que, poxa, eu poderia. Só que como você comentou, você pegou um VBzinho. Hoje tem ferramentas como o Selenium que faz isso aí de maneira brincando. Você tem crawlers como Python e várias outras ferramentas que utilizam isso para facilitar. Sim. Só que às vezes você tem um certo problema porque assim, os sites, como estão cada vez mais... Essa automação está trazendo mais agilidade para o dev mudar o sistema.
Hoje a página do Google tá com o O num ponto. Ele tem uma div específica. Amanhã o cara arrancou aquela div e colocou num navbar totalmente diferente. E na hora que você vai rodar o seu robozinho, pum, quebrou. Por quê? Não achou o ID do elemento que você está buscando. Então, assim, é um bagulho que está evoluindo tanto. E aí que você começa a pensar. O pessoal pensa que pode cortar pessoas para poder facilitar o processo. Só que precisa existir pessoas. E é bem pelo contrário. Não é porque você está automatizando que você vai cortar pessoas. Você precisa de mais gente. Porque, queira ou não, o pessoal hoje, que nem eu, o Vini, que vem mais da área de infra, teve que aprender a codar. Sim. Assim, não foi um passo muito fácil. E é diferente do pessoal de dev que tem que tentar aprender um pouco de infra. Hoje vai estar muito mais fácil se aprender do que era antigamente. Mas ainda assim tem uma barreira. Então você precisa de um cara que precisa cuidar da parte de automação de infra, que o cara sabe a arquitetura, ele entende, pensa um pouco na parte de segurança. Então não adianta só automatizar, porque a gente entra meio que nesse clima. Às vezes automatiza, você abre um buraco gigante para segurança. O Cássio aqui já viu que já teve vários problemas aqui de chave em lugar que não deveria. Security group aberto. Exatamente. Então assim, você tem que tomar cuidado. Porque às vezes o pessoal leva a automação com um corte de recursos, né? E mais praticidade no trabalho. Só que isso não necessariamente é uma verdade. Às vezes você fizer isso aí, você está dando um tiro no pé, sei lá, absurdamente, né? Agora, curioso, a gente fala sobre perda de emprego, né? Tava falando com o Cássio outro dia disso, lá embaixo. Você conseguiu contratar alguém lá para o que você queria? Ainda não. Eu tô com 2 vagas em aberto também. Vocês cara, a gente também, desde o ano passado. Quer dizer, então tá faltando pessoas, tá faltando emprego ou tá faltando pessoas qualificadas? Cara, eu assim, eu acho que é tipo efeito Tostines, né? Isso. Cara, eu acho que assim, o pessoal ficou muito acomodado, né? Com o passar do tempo. Com o sistema operacional simples. Exatamente. Eu vou só desenvolver a minha própria biblioteca aqui, vou entregar aqui, vou só subir esse sistema operacional e eu tava batendo papo com uns amigos. Eu vou só mexer no Fire e mais nada. E já era. Eu tava batendo papo com uma galera que trampa no Nubank, desenvolvedora lá. No Facebook. E os caras, tipo assim, eles estavam batendo de frente com uma galera que desenvolve iOS. Porque os caras, quem desenvolve iOS tem uma carga pesada para aprender o Objective-C, o Swift, tem todo um background. Se puder uma linguagem chata, eu comecei a mexer. É um bagulho complicado, não é qualquer um que sai ficando proficiente. E o cara gastou uma grana para aquilo, porque não é barato. Sim. MacBook é caro, todo ambiente de desenvolvimento, testes para isso também, o cara perde um puta de um tempo para fazer. E os caras hoje, eles utilizam Kotlin e eles utilizam React Native, que faz o quê? O cara pega e build o negócio para todas as plataformas e acabou. Os caras ficam muito putos, porque os caras querem ganhar produtividade, proficiência, automatizar. E cara, eu não quero perder tempo ficando 3 sei lá, meses fazendo uma feature pro iOS, sendo que pro Android o cara demorou 2 e sei lá, não vou colocar porque hoje em dia ninguém usa o Windows Phone, mas pro Windows Phone demorou, sei lá, mais 3 meses também. Cara, eu gero essa porra num React Native, num Flutter da vida e já acabou, eu buildo. Pode não ficar perfeito, mas pelo menos você tem aquela integridade de ter a mesma tela em todos os ambientes. Aí o cara fica puto, aí o cara começa a perder mercado, porque o cara fala, eu não vou querer aprender isso aí. Porque eu gastei anos da minha vida aprendendo... Uma grana aprender a desenvolver e ser proficiente nessa linguagem. Até vi um cara brincando, pô, tem uma tatuagemzinha da maçãzinha no braço. E o cara é todo hipster nessas coisas. E o cara usa aquela cabeça dura e fala, não vou. Só que aí o mercado, cara, ele tá pedindo de tudo. Ele cobra. Hoje a gente trabalha na área de infra, o Cássio trabalha na área de segurança, mas, cara, a gente é cobrado de tudo. A gente tem que saber de desenvolvimento, de infraestrutura, de segurança, tem que saber da parte de processos. Sim. Hoje em dia, se a gente não souber de negócio, a gente também fica pra trás, porque o dev ou o PO pode cobrar a gente de uma coisa e falar que vai ter que comprar ideia, porque a gente não entende do negócio. Então, tipo, o cara tá cobrando cada vez mais. E se você não for pra frente pra poder aprender, você vai ficar pra trás. Conheço vários amigos meus que estão desempregados aí, só que você pergunta pro cara, e aí, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo um cursinho aqui. Aí sai o curso do cara, é um curso de um bagulho que, infelizmente, cara... Já tá lá atrás. Docker, você fala de Docker hoje em dia é tipo assim, falar de inglês. Cara, já foi o tempo que inglês era um diferencial. Se hoje em dia você não sabe pelo menos ler, interpretar, ter um listening bacana, cara, você tá pra trás, você não vai arrumar trampo na área de TI. Você vai bater com, às vezes... O mesmo princípio é o Docker. Exatamente. Aliás, o Rodrigo, no outro episódio, colocou, né? Pro dev, o Docker foi um divisor de águas. Exatamente. Facilitou demais a vida dele. Então, se o cara hoje não sabe minimamente isso... Só que o Docker entrega pra ser um divisor de águas uma faca de 2 legumes. Porque o cara entrou com a proficiência de poder fazer tudo funcionar. Só que caiu por terra o famoso "na minha máquina funciona". Então assim, cara... Ou ele entrega ou ele entrega. Seguinte, eu não quero que você faça um teste rodando na sua máquina. Build a aplicação no Docker e faz rodar. Pronto, tá funcionando? Tá, então beleza. A minha responsabilidade
pra cuidar da infra e automatizar todo o processo é que isso funcione de verdade. Agora, se você não tá conseguindo funcionar na sua máquina, então, Não vai funcionar em lugar nenhum. não vou te dar o suporte de usuário. Todo mundo aqui é sênior, né? Todo mundo prega. Tem muita gente que gosta de pregar essa questão de DevOps Senior, SRC. Gente, sênior pra mim é um bagulho. É um cara senil, é um cara velho. Uma pergunta capciosa: DevOps é cargo? Ah, cara, esse é um problema bem chato. Eu vou ser bem sincero e contra o que o pessoal fala. Pra mim é. Porque no LinkedIn o pessoal procura por um DevOps Engineer. Então, assim, DevOps no Brasil deixou de ser cultura. E virou cargo. Virou cargo, então. Virou cargo. Pra Então mim, tá respondida a nossa pergunta. não, pra mim virou cargo porque, assim, hoje em dia, pô, graças a Deus aparecem várias vagas. E todo mundo vem com uma vaga ali. Ah, DevOps Engineer, DevOps Senior, DevOps Specialist. Então, cara, se parou de ser... Foi um processo há muitos anos atrás E o processo que ninguém segue essa bosta, né? O DevOps, o cara chegou pra fazer o meio campo do pessoal de Ops e de Dev. Cara, eu tô pra ver algum lugar que o DevOps faz isso. Uma porque as duas áreas já não se conversam de normalmente. E o DevOps entrou pra ser o telefone sem fio. Só isso. Pelo menos o que eu vejo hoje em dia é muito difícil. Hoje a gente tenta bater um papo com a galera de infra e trazer. Mas, cara, a cultura brasileira a gente leva tudo muito pro pessoal. Então isso é um bagulho muito complicado. Aproveitando todo esse debate que surgiu aqui, né? Treta! Foi legal, mas deixa eu mediar aqui um pouco. Voltando um pouco, acho que estrategicamente quando a gente fala de automação, pensando estrategicamente mesmo, como empresa ou como empresário, enfim, faz sentido a gente pensar, não no sentido do cara falar assim, beleza, eu tenho uma área operacional aqui de 10 pessoas preciso diminuir esse custo. Preciso diminuir esse custo e fazer mais coisas. Sim. Então, em vez dessas 10 pessoas aqui estarem apertando o botãozinho, vamos pegar um cara que automatize isso, olha para esse processo como um todo, ou se não tem um processo maduro e tal, definir um processo, automatiza isso e vamos pegar essas 10 pessoas para fazer outras coisas, para o meu negócio crescer, exatamente, vender mais, pensar em outro produto e tal, que aí tem a história do PO, que vem pensar com produto e tal. Então, eu acho que estrategicamente faz sentido nesse âmbito. Quando o cara pensa em só reduzir custo e mandar a gente embora, aí você perde talvez perde um pouco. Aí a pessoa tá focando só no valor, né? Isso. Só no financeiro. E não tá pensando no benefício todo que isso pode trazer. O mercado financeiro mostra pra gente que quando a gente pensa só do lado financeiro, você pode ter a curto prazo um benefício muito grande. A gente sabe, tem vários investidores de day trade que o cara faz compras e vendas de minutos. Só que a longo prazo isso não se sustenta. O cara não se sustenta, né? Exatamente. Acaba sendo loucura. Porque a qualidade acaba caindo, né? E aí, puxando o gancho que vocês começaram a falar agora de DevOps é cargo, né? É cultura e tal. Até o manifesto DevSecOps, né? Que vem como... A ideia é cultura, processo e ferramenta. Exatamente. Então você tem 3 coisas que você precisa transformar nas empresas. Eu falo transformar porque é o que você falou. A gente não tem essa cultura. O brasileiro é muito pessoal, as coisas é muito pessoal. A gente tem muita relação com as coisas, meu desktop, minha... Às vezes as pessoas elas não gostam de escutar... as pessoas não gostam de escutar uma crítica. A gente tem um péssimo... Cara, é um problema muito grande que eu falo, às vezes com os meninos da minha equipe, eu falo, mano, você tem que saber escutar a crítica e não levar pro pessoal. É igual mensagem de WhatsApp. A pessoa manda pra você uma mensagem no WhatsApp, você já lê assim, fulano, não quero falar com você. Mas a pessoa só falou assim, puta, não posso falar com você agora. É isso. É só você ler assim, normal. Mas você já lê, não quero falar com você agora, não posso falar com você agora. Cara, é uma coisa de uma crítica. Às vezes a gente deixa de crescer porque escuta alguém falando mal. Não é falando mal, a pessoa que tá te dando, pô, mano, você podia ser mais de boa. Podia fazer assim, podia ter feito assim. Pô, eu cresci pra caramba. Pô, 10 anos nem é tanto tempo na área de TI assim. Esses caras com 40 anos e estão muito... mais longe do que eu, mas eu consegui crescer por conta de, consegui escutar o que o cara fala pra mim, por isso que eu falo do Senai, porque no Senai o cara me ensinou a ser peão, disciplina, e aí escutar o negócio e falar, mano, peraí, deixa eu pegar e aprimorar meu trampo. Isso chama disciplina. Exatamente, então assim, eu escutava os caras falando, David, não faz isso aqui, você podia estudar isso aqui pra melhorar, tal, eu escutava aquilo não como uma crítica, assim, uma crítica construtiva, não negativa, o cara tá falando mal do meu trampo, você fez esse bagulho, às vezes a crítica é melhor quando ela tá denegrindo até um pouco o seu trabalho do que só tá elogiando. Porque quando tá elogiando, você fica naquela zona de conforto. Aí você fala, beleza, fiz legal, vou manter aqui. Agora, quando o maluco te dá uma crítica meio ruim, você fala assim, cara, podia ter melhorado, né? Podia ter facilitado, podia ter feito em menos linhas, podia ter pensado num ponto que o cara fala... Eu falo pros meninos lá que eles têm que pensar muito em questão de segurança. Porque, pra mim, sênior é o cara que consegue manter uma coisa funcionando, com qualidade... o mais tempo possível no ar. É olhar tudo. Exatamente. Não é só assim, eu sou sênior porque eu sei mexer em tantas ferramentas e eu tenho tantas certificações. Cara... Você tem papel. Você tem papel. No final no frigir dos ovos, a gente falou de entrevistar. Hoje em dia tá difícil de contratar alguém.
Às vezes, em entrevista pessoal, o pessoal tem muito na ponta da língua algumas coisas. Mas você coloca uma coisinha um pouquinho mais pra trás, o cenário você desce uma camada do modelo Ozzy, na camada 6 e 7 o cara tá manjando muito. Você desce pra uma camada 2, o cara já quebrou. Rapaz, não, é sério. Você não pode falar de camada 11 aqui. Quase apanhei aqui porque pensava de camada 11. Eu não critiquei. Não vai também falou, quem quer camada 11? Mas é verdade, você conversa com o pessoal, eles têm essa assim questão. Mesmo. Então essa cultura brasileira é um pouco complicada para adequar a metodologias que não nasceram aqui. Então, talvez uma cultura totalmente apartada, né? Talvez não faz sentido. Aí, voltando àquela pergunta que o Vini falou de DevOps ser cargo e tal. E falando de automação, né? Não faz sentido as empresas terem criado essa questão do cargo do DevOps buscando pessoas que tenham essa cultura. Por quê? Eu vejo há 17 anos trabalhando com essa caralha, é muito difícil a gente mudar. Sim, eu aprendi, sim. Cara, uma coisa que eu aprendi que é o que você falou, aprendi a ter disciplina, ouvir crítica, isso é muito legal. Uma coisa que eu aprendi e me faz muito bem não é pedir desculpa, mas assim, sabe quando você erra sim, e fala, cara, eu errei. Exatamente. Puta, mano, fiz essa cagada aqui, me ajuda a resolver. É difícil alguém. É difícil, mas isso é um divisor de águas. Porque você traz a pessoa pro seu lado. Você tem a humildade e fala assim, cara, eu acho que eu tomei errado aqui, tem como você me ajudar? Me ajuda. E no TI o que eu vejo é muito assim, e no TI especificamente, a galera tem uma arrogância assim de varre pra debaixo do tapete, não fui eu, a culpa é sua, não sei quem fui. Eu não sei o que aconteceu, não fui eu que mexi. Então assim, essa cultura, essa transformação é difícil das pessoas. Cultura é um bagulho difícil de você mexer. E aí começa a fazer sentido assim, putz, veio um negócio de fora lá, DevOps, DevSecOps, Ágil, XP, Scrum, caralho todo. Vem de fora, não é mais fácil as empresas começar a contratar pessoas que talvez, e aí molecada mais nova que tá começando, que já começa com essa cultura, do que tentar achar um monte de sênior que tem um monte de certificação, de ferramenta, mas o cara é cheio de mania. E esse cara é muito mais difícil mudar, entendeu? É muito mais difícil. Por isso que talvez DevOps tenha virado cargo no mercado, vamos falar assim, porque as pessoas buscam alguém que tem essa cultura. Porque é muito difícil dela transformar isso em importante. A mentalidade. Não, mas é igual você falar com seu pai para tentar mudar o jeito que ele pensa de maneira política, por exemplo. Não vai mudar. Sabe? Hoje o pessoal do meu time, somos em 9 pessoas. De 9 pessoas, 3 tem mais de 27 anos, 28. O resto é tudo bem mais novo. O pessoal é bem mais novo, porque é mais fácil. Tirando um ou outro, e eu me coloco assim mais só por conta de ter sofrido pra caramba e ter aprendido a sempre me reinventar e tentar aprender cada vez mais, aprender com os erros, a maior parte da galera que a gente entrevista é um pessoal que tem um puta background legal, mas só que quando você começa a ver, você começa a perguntar pro cara o que ele faria em tais situações, ele começa a patinar. Porque não é costume do cara ter que, por exemplo, pô, aconteceu isso. Ah, não é problema meu. Pô, mano, peraí, vamos ali. Pô, tá fora da minha caixinha. Tá fora da minha caixinha. Hoje mesmo aconteceu um problema que o cara falou, pô, aconteceu tal coisa. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a gente. Você tá colocando um canal que não tem nada a ver. Só que, ó, vamos trocar ideia aqui, ó. Tem essa galera que você pode... Assim, você não precisa trazer o problema pra você e querer assumir. Mas você pode dar o caminho das pedras pro cara. Falar, olha, eu não tenho como resolver pra você, porque não tá nem na minha alçada, nem tem acesso pra te ajudar com isso. Né? Porque eu nem quero ter acesso pra essas coisas. Mas eu consigo te jogar pra galera que pode. Caso você precise, pô, vamos lá, eu te apresento. Exatamente, o DevOps na teoria deveria fazer isso. É o meio campo. Exatamente, é o meio campo. Ele criar. Porque assim, a gente sabe que nunca, cara, eu pelo menos penso assim, no Brasil a gente nunca vai ter uma área de Ops amiguinha da área de Dev. Nunca a gente vai ter isso. Porque... Que isso? Não vai. Sabe por quê? Porque assim, o pessoal. Eu como segurança estou saindo, vou deixar eles brigarem aqui e já volto. Porque assim. o pessoal de Dev é muito mais novo. Então a cultura deles está bem mais pra frente e bem mais hipsterzinha. Só que eles esquecem que o background de fazer uns testes, por exemplo, o cara chega, deu pau em tal bagulho. O cara, se ele tivesse um background, assim, querendo mais sênior, ele teria feito vários testes pra chegar pro cara de Ops e falar assim, eu fiz esse teste e tá dando erro, eu não sei mais o que fazer, eu tô precisando da sua ajuda. O cara de Ops, ele vai falar assim, caralho, já ele fez isso, então na minha mente eu já começo a eliminar vários problemas. Então eu vou seguir pro caminho certo da resolução. Agora o cara chega lá e fala assim, pô, meu DNS não resolve. A gente tem esse problema direto. Puta, por que não resolve? Não, mas tá fora. Não tá fora, tá funcionando. Aí chega lá o cara, você tem o Docker na sua máquina?
Tenho. Para o Docker na sua máquina. Voltou a funcionar. Cara, porque o default do Docker tem um... Pega a interface a nossa rede de QA tá igual a rede de default do Docker. Aí você fala, mano, você não fez o teste básico, velho. Então, aí o cara de Ops fica puto. Isso não tem a ver... Bate de frente de novo. Isso não tem a ver um pouquinho... Aí, voltando de novo, né? Com aquela história que a gente comentou em outros episódios aqui, antes o cara pra programar, lá no COBOL, lá no Clipper, o cara precisava programar. Ele precisava criar a lógica, estrutura e fazer um algoritmo. Quando vocês começaram a falar dos frameworks, né? Que o cara é um Lego. Hoje é um Lego, mano. É isso aí. O cara pega um pedaço que grava um e-mail, um pedaço que manda o login, um pedaço que grava no banco. Ele precisa saber a ordem de colocar essas coisas e tá tudo resolvido. Exatamente. E querendo ou não, é até uma parte, vamos chamar de automação, mas os frameworks evoluíram o suficiente para que as pessoas façam menos. Você pega o framework e ele já resolve metade dos seus problemas. Você pega hoje um ORM da vida ali que o cara não faz mais select. Já te resolve um monte de problema de SQL Injection, por exemplo. Exatamente. Aí já não tem mais problema. Show. Porque você tá mapeando com objeto, o cara não tem como fazer. Isso. Só que aí qual que é o problema? O cara, por outro lado, que tá chegando agora, ele fica mais... Não é mais preguiçoso, mas ele aprendeu menos, ele calejou menos. Exatamente. Ele tá desenvolvendo da mesma a qualidade tá ficando boa, às vezes até melhor. A qualidade fica melhor, tem um monte de coisa abstraída pro cara. Exatamente. Só que ele não apanhou tanto, ele não teve tanta vivência. Pô, porque você falou, eu tô com um problema aqui de DNS. Eu tô com um problema aqui de não sei o que, de instalar na minha máquina. E aí o cara, às vezes, por não ter esse background, por as ferramentas fazer muito por ele, é a tal da brincadeira lá, putz, vai ensinar a programação no papel, mas a ideia faz pro cara, não, mas o cara tem que entender o que ele tá fazendo no algoritmo e tal. Eu aprendi em Java, mano, o professor fazia desenhar na tela, fazer uns triângulos, quadrados, três laços dentro do outro. Eu aprendi isso. Eu nunca vou usar três laços dentro do outro, mas assim, você aprender a já usei. Cara, eu aprendi C pra aprender a programar microcontrolador. Então assim, a gente teve que fazer num papelzinho, no papel quadriculado, quase igual os caras que faziam COBOL para poder entender a lógica do que você estava fazendo. Porque hoje os devs não têm costume de se preocupar com o espaço que ele está consumindo de memória, ou ponteiro, nem nada. Agora, você está pensando num controlador, cara, você tem uma EEPROM minúscula, seu código tem que ser muito pequeno. Os recursos são minúsculos. Tem que ser muito pequeno. Hoje o pessoal que mexe com Arduino entende um pouco disso. E eu já vi muito dev melhorar pra caramba por mexer com Arduino. Porque Arduino não tem framework. Arduino, porque Raspberry já tem recursos limitados. Raspberry já usa a linguagem normal. Mas um Arduino, você pega um ESP8266, essas ferramentas de IoT, você tem que fazer um código muito enxuto. E o cara tem que saber mexer com ponteiro, mexer com array, saber mexer direitinho em endereçamento de memória para o cara poder não perder recursos, sabe? É uma coisa que hoje, por exemplo, os devs hoje não precisam saber como funciona uma placa-mãe para rodar um programa. Cara, quando eu fui fazer curso de hardware, eu tinha que saber o que era um DMA, o que era um barramento. No cenário, os caras me cobravam esse bagulho e eu ficava louco. Engraçado você comentar disso, porque, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito em reaproveitamento de código e tudo mais fazer um refactor. Pega um payload, tem uma API aqui que me dá um payload gigante. Eu uso esse cara mesmo. Hoje você não se preocupa tanto com isso, com recurso e tudo mais. Até no mobile. Quando você vai pro IoT, aí, pegando esse exemplo, cara, um campo a mais do seu payload já pode estar te cagando com o seu aplicativo. Não, já fodeu. Você pega um payload de 1K. Porra, hoje em dia um payload é uma bosta. Não é nada. Só que você pega para um IoT que tem um processamento muito mais rápido e um payload muito minúsculo, porque você quase não tem espaço para gravar os dados, aí um MQTT da vida ali tá esperando um payload de 1K, você passou um pouquinho desse 1K, ele dropou. Já era. Você já perdeu um pacote de dados que de repente podia avisar que a sua casa tá pegando fogo. Você entendeu? É uma brincadeira. Não, mas às vezes eu uso isso para meus alunos. Tipo, eu dou uns exemplos assim, porque assim, a gente quando fala de aplicação comercial, mobile, site, e-commerce, a gente não se preocupa com isso. Eu tenho memória ilimitada, a Amazon. Tem um recurso limitado. Eu brinco, até a Amazon tem limite, mas é um limite que você nunca vai ver, você usa. A não ser que você trabalhe. Não, a não ser que você trabalhe muito com Big Data. Tirando esse caso, o pessoal de Big Data eu vejo que quem realmente conhece, porque todo mundo que conhece Big Data, que manja muito, é matemático. Não é programador. Todo programador que eu vejo que vai fazer Big Data acaba se fudendo. Que, aliás, pegando o gancho, é uma profissão que se transformou, né? Porque é o cara estatístico e matemático que precisa aprender Python. Só Python. Porque hoje em dia você só vê os caras usando Python. O cara não é o pica do Python, mas ele sabe usar uma linguagem, uma lógica de programação para aplicar o que ele precisa fazer. Mas, cara, você pega o exemplo mais claro. A gente teve ano passado a primeira imagem de um buraco negro. Cara, foram 5 petabytes de dados que foram processados.
Qual que é a mina que processou era cientista, Que não é programadora. A mina, inclusive. A mina, ela fez o algoritmo bonitinho. E qual que era a linguagem que ela usou pra fazer o processamento do bagulho? Da cobra. Cara, ela usou um pouco de R ali, mas o cerne do negócio era Python. E a mina falou, eu tive que usar muito Stack Overflow numa entrevista que ela fez até com uma galera lá do Elon Musk, porque ela falou, eu não conhecia. Eu tive que aprender para processar, porque o pessoal falava que era bom, e realmente é bom. Você pega hoje, o Cássio viu esses dias, eu tava brincando com um dataset de coronavírus para poder montar um gráfico de número de pessoas tipo, afetadas em cada dia, em cada país, não sei o que lá. Pra você que tá ouvindo isso e não sabe o que é um dataset de coronavírus, vem visitar o ABC aqui pra você pegar a minha voz como já tá, o Cadu David que testando essas porra. Testou online. Ele testou online lá, aí o Cássio olhou e pegou. Mas, cara, é umas brincadeiras que, tipo, eu conheço hoje um pouco mais de programação, porque do Senai eu tive que aprender, então hoje eu já tenho uma facilidade. Mas eu tô estudando Big Data, essas coisas. Cara, pra mim que não veio da área acadêmica, área matemática, estatística, probabilidades, tá sendo um puta de um trabalho entender eu não sei se é o porque seu muda o caso. mindset da pessoa. E eu não sei se é o seu caso, que nem eu vim de escola pública também, onde matemática por si só, estatística, esse Não tipo tinha de coisa, estatística, não tive. Você passa ali porque é obrigação, você não aprende direito. Cara, eu terminei o colegial porque eu era obrigado a ser passado. Eu brinco com o pessoal assim, eu me dei razoavelmente bem na vida porque Deus falou assim, ó, fiquei com pena desse pobre desgraçado aqui. Porque, cara, infelizmente a gente sabe que escola pública não tem esse foco muito. Agora voltando ao nosso tema original. A gente viajou hoje. A gente viajou. Não, mas tá da hora. Temos que automatizar tudo? Cara, eu entendo. Dá pra automatizar tudo? Dá pra automatizar tudo? Eu acho que dá pra automatizar, cara, quase tudo. Quase tudo. Esse 0,001% é o que não consegue passar na minha cabeça. Cara, porque hoje em dia, eu tava até brincando com o pessoal, você consegue automatizar o café que você vai te servir. A minha casa hoje é controlada pela Alexa, as luzes, televisão. Eu não preciso nem montar o rabo do sofá para poder trocar de canal e colocar um filme no Netflix, que a Alexa, junto com mais algumas coisas, automatiza todo o processo para mim. Então, acende a luz, gera café, abre a cortina, abre o portão de casa. Então, assim, casa do futuro. Dela. Eu uso baseado tudo em IoT e tudo mais, mas é tudo automatizado. Várias lâmpadas que costumam aqui, eu monto ali. Esse troço me lembrou aquele episódio do Mr. Robots. Que a casa da mina começa a pegar. Começa a despirocar. É por isso que eu tenho uma intranet. Eu tenho uma intranet em casa que a Alexa só se comunica direito com a rede interna. Então, vou testar. Mas dá pra automatizar tudo. Já fez pen teste de invasão? Já. Tem uns camaradas do HackSec lá que eles mexem. Eu fico vendo no file lá várias tentativas de batida em casa. Tá vendo? Mas assim, eu acho que dá pra automatizar baseado na sua imaginação. Porque no final das contas depende do seu conhecimento. Então, você não tem como automatizar uma porta se você não sabe como ela funciona. Então, começa por aí. Você tem que conhecer o processo. Não dá pra você chegar pra um gerente e falar assim, eu quero que você automatize a sua esteira de deploy. O cara às vezes nem sabe como funciona a esteira de deploy dele. Ele não tem como automatizar. Às vezes ele nem tem uma esteira de deploy. Às vezes ele nem tem uma esteira de deploy. Cada cinco peão, cada um fazendo um pedaço de uma coisa. Aliás, essa história de esteira nasceu do McDonald's, né? É o que todo mundo usa de exemplo. A esteira nasceu do McDonald's. Eu acho que assim, tudo é passivo de automação e do Ford, que tinha conhecimento. Do Henry Ford. Então assim, o cara automatizou uma esteira literalmente, de pegar o carro aqui, não eram os caras que levavam. Ele ia lá e levava, os caras ainda faziam solda, mas era muito mais rápido. Só pra ter uma esteira que parava quando tinha um carro na frente pra não bater e não ter nenhum tipo de problema, já era um diferencial muito grande. Foi aquele pensamento de modelagem de processo, na verdade, de você definir as etapas para acontecer alguma coisa. Cara, eu brinco que às vezes eu me aventuro na cozinha e cozinhar algumas coisas. Cara, cozinhar é exatamente o processo. É seguir um algoritmo, né? Você segue ali, pega aqui um ingrediente número 1, ingrediente número 2, às vezes a ordem inverte, às vezes a ordem não inverte, pica de um jeito, corta do outro, mistura tudo, põe pra cozinhar, espera cozinhar, deixa X tempo e retira. Talvez você não consiga... Não sei se dá pra automatizar cozinhar. Dá pra automatizar cozinhar? Em várias cozinhas industriais é quase tudo automatizado. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo... Mise en place, que quer assistir Masterchef. Cara, eu trabalhei muito tempo como eletricista, né? Por causa da formação do Senai como elétrica. E eu trabalhei na Coop, que é um grupo de mercados aqui do ABC. E hoje a esteira deles de pão, por exemplo, não tem um toque de uma mão humana. Tipo, o pão sai basicamente pronto, só pra você... E se você quiser, já até passar. E manda pra qualquer lugar sem você colocar. Já fica no forno, bonitinho. O tanto que vai ter que ter de fermento, o tanto de leite, tanto de água, quantos ovos, a farinha, o quanto a farinha tem que estar peneirada ou não. O cara só colocou no algoritmo, a máquina faz tudo. Assim,
O cara conhece o processo, tem a receita, tem o algoritmo certinho. Provavelmente é um padeiro que faça isso ainda. Não, pior que não é um padeiro. Eles chamam de químico alimentar. Nossa. É um químico alimentar, que é o cara que faz essa parte. Mas ele sabe fazer pão. Ele sabe fazer pão. É um nome bonito. É igual o Cisadmin que vive no DevOps. Ele é o DevOps. Não, mas assim, é legal a gente usar esses exemplos porque é a história da transformação. Se dá pra falar de transformação digital, né? Mas é como as próprias profissões se transformam. Exatamente. A questão de você automatizar um processo de fazer pão, um processo de fazer uma comida, um processo de fazer um carro, fazer um software, dá na mesma. É como você conhecer o processo. Exatamente. De como aquilo começa e termina e como você pode tornar aquilo mais ágil, mais eficaz, mais seguro, mais rápido no sentido de custo, economizar tempo, etc. E Agora, até de pessoas. Em uma empresa do nosso tamanho, a gente consegue automatizar todos os processos desde quando... Não precisa nem continuar, não consegue. Não consegue porque, por exemplo, a gente pega o exemplo da CVC. Cara, é uma empresa muito antiga, né? Mas tem muito legado. Mas hoje eu vejo muitas empresas também antigas que a CVC está muito mais na frente. Ela ainda tem uma mentalidade muito boa de sempre tentar inovar. A gente tem uma liberdade absurda que a gente não tem em outras empresas de fazer vários testes com ferramentas e funcionalidades. Errar, né? Errar rápido. A ideia é assim, é você errar rápido e corrigir rápido. Não é você errar em produção e corrigir em produção. É você errar rápido. Não pode errar em produção. Não, na teoria não pode. A gente erra, né? A gente erra. Mas a ideia é isso. Só que assim, é uma empresa que tem tantos processos. A gente é auditado, então a auditoria cobra umas coisas que quebram o processo de automação. Eu diria que a gente tem tanto processo que a gente nem sabe quantos processos a gente tem e quantos processos a gente tem. Exatamente. Eu acho que assim, hoje, eu estava até conversando na semana passada sobre essa questão de, por exemplo, poxa, o dev pode ou não fazer deploy em ambiente produtivo sem passar por ninguém. O cara simplesmente vai lá, pega, ele faz TI, rodou os testes. Na teoria, o cara poderia rodar os testes aqui em TI, passou os testes, roda para QA. Passou os testes mais puxados em QA, ele poderia rodar no ambiente pré-prod, num stage, para fazer tipo um blue-green ali, fazer um teste melhor para validar payload e tudo mais, e já jogar em prod. Você tem um canário ali, vai jogando aos poucos 30%, 40%, até que você já tá virando. Coitado do passarinho. Eu vim antes de trabalhar na CVC, eu tava no PagSeguro, e cara, eles estavam por ser meio que uma fintech, né, e eles têm esse costume de errar rápido também, eles têm uma filosofia muito grande de errar rápido de verdade pra você corrigir. Cara, eu saí de lá, o pessoal já tava fazendo deploy em produção, tranquilo. Você achava um erro, às vezes você tinha que fazer em 20 deploys, você fazia um rollback só. Cara, era muito bom, porque eram pequenas entregas, eram coisas que, tipo, quase não mexia muito no código, sabe? O jeito que a fintech nasceu também foi diferente, cara. Nasceu apartada, né, da... mais ou menos. Grande. Ela nasceu apartada, mas nasceu embaixo do mesmo CNPJ. Mas acho que independente disso, acho que quando você começa a falar desse nível de maturidade, porque é maturidade. É maturidade. Você tem um processo definido. Bem definido. Mano, o que é uma pequena entrega? Pra gente, a pequena entrega aqui é um deploy de funcionalidade inteira. Exatamente. Uma feature inteira. Porque também vai alinhado com a estratégia de negócio. Eu quero vender logo, eu quero estar no ar logo, eu quero ter qualidade no que eu tô entregando. Exatamente. Agora, se você definiu, eu vou entregar o carro inteiro no final ou vou entregar um pedaço do motor? É isso. E aí, independente de qual você escolha, mas se você tem um processo definido, o que eu vou olhar no meio de tudo isso para fazer isso acontecer? Que ele falou, qual o problema do dev subir para produção, do commit para produção? Eu não vejo, eu como segurança não vejo problema nenhum. Eu também não Desde vejo. que tenha toda a rastreabilidade que foi o cara que fez. Exatamente. E tudo que ele subiu passou por vários testes. Testes verdadeiros, né? Teste verdadeiro. Não é só, o cara vai lá e testa se a função existe. Não, pra testar se a função existe. Faz um mock desse troço e tenta ver se o payload está retornando. Problema com fraude, por exemplo. Como é que eu garanto que o cara não pôs um código que está fraudando a empresa? Enfim, você tem tudo isso definido, mapeado, maduro, sucesso. Agora, quando eu não tenho isso, e aí por forças maiores, as pessoas querem fazer isso acontecer, vai ter problema. Ou o cara fazer cagada, ou subir coisa errada, ou faltar, ou quebrar a empresa. Exatamente. Quebrar assim, estar fora do ar. Cara, a gente teve problemas esses tempos atrás produtivos que afetaram por conta de coisa de top-down. O cara simplesmente mandou de cima para baixo e infelizmente quem tem a carteirinha mais alta vai mandar e você tem que obedecer, porque meu pai sempre explicava que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, para manter o emprego. Quero continuar por aqui que é perto de casa. Cara, deu bosta. A gente ficou com o ambiente fora quase a maior parte do dia. E isso é o tipo de bom exemplo, porque isso é o tipo de coisa que tá muito alinhado com cultura. Exatamente. Porque tá todo mundo numa cultura. E aí quando você tem um top-down usando essa palavra,
já quebrou qualquer uma. Exatamente, porque aí você tem todo o processo. Eu acho legal assim. Burlou o processo. A gente tá tentando alinhar todos os processos, a gente sempre tenta trabalhar em parceria com a galera, bate um papo aqui pra alinhar, pra fazer o bagulho legal. Só que quando alguma coisa ruim acontece, você esquecer de tudo isso e fizer tipo assim um top-down e não, faz isso. Ocupar. Cara, exatamente. Eu penso o seguinte, ó, o Vini é um cara de cloud. Quando eu vou precisar de alguma coisa, eu vou lá trocar ideia com eles. Não porque eu não tenho conhecimento, mas porque eu quero ver se o que eu tô falando faz sentido. Porque eu tenho que ter a confiança de que a equipe de cloud tem o know-how pra me ajudar. E às vezes corroborar com o que eu tô falando, eu vou falar, não, você tá falando bosta. Quando eu preciso de alguma coisa de SEC, tem que vir falar com os caras de SEC. Quando você vai falar alguma coisa de banco, você tem que falar com o cara de banco. Agora, se você não confia no cara que tá lá, é ruim. Ou se você acha que você sabe tudo e quer tomar todas as decisões. Exatamente. Por exemplo, eu acho impossível, por isso que eu falo, cada um é voltado para uma arinha, por isso que a gente tem áreas específicas para todo mundo. É impossível um cara chegar top-down e achar que tá sabendo o que tá acontecendo, sendo que ele não conhece a infra. Ele não conhece todo o processo que a gente tá seguindo. E às vezes o pensamento dele é estratégico de negócio. Exatamente. Precisa vender, precisa entregar, precisa atingir meta, sei lá. Às vezes a gente entende que o cara quer que o negócio volte logo, porque o prejuízo às vezes é grande. Sim. E a gente sabe que é grande. Só que necessariamente o cara também tem que pensar não só no lucro. Porque se eu resolver o problema de um jeito qualquer só para visar a estabilização do ambiente, mas sem pensar que esse ambiente tem que continuar estável depois, não vai dar certo. Eu consigo manter o ambiente estável e amanhã acontece o mesmo problema. Ah, e o cara vai perguntar, por que caiu? Falei, porque você fez eu subir o negócio, de fazer de um jeito qualquer para subir, e eu não consegui corrigir o problema na raiz. Teve que burlar tudo, abrir mão de tudo. E os processos que foram implementados para automatizar o negócio, né? Você perdeu, por quê? Porque você mandou em mim e tipo assim, eu não sei. Por que você fez? Porque eu não sou idiota e falar não. Não, legal, acho que a gente debateu bastante coisa. Para caminhar para o final, uma última pergunta. Para quem quer trabalhar com automação, quer fazer automação, o que vocês sugerem? O que vocês acham que faz sentido aprender? O que a pessoa tem que conhecer em primeiro lugar? É uma linguagem? É algoritmo? É um processo? Estudar, praticar e entender. Estudar, praticar e entender. Resolvido. Resolvido. Assim, o que eu acho que inicial que a pessoa precisa ter é lógica. Cara, mano. Lógica é um bagulho que assim. Tem muita gente que pergunta pra mim, eu acho da hora essa área de DevOps, o que você pode passar pra mim poder estar começando a entrar na área? Porque fala DevOps é automação pra tudo, né? Vai aprender C, cara, bom. Vai aprender lógica de programação, velho. Vai aprender C, 90% do que eu faço hoje é baseado na lógica. Eu tenho processos são lógica de programação. A gente falou de receita de comida. A receita nada mais é do que um algoritmo que você está seguindo passo a passo. Simples assim. Uma automação nada mais é do que um algoritmo que segue passo a passo. Se você não entende lógica, não sabe por que você está fazendo um if, uma verificação. Por que o A vem antes do B? Exatamente. Então, cara, você não vai adiantar. Existem várias ferramentas. Você pode aprender Jenkins, você pode aprender GoCD, você pode aprender Rundeck, Travis CI, Circle CI, Drone. Cara, ferramenta para automatizar tem várias. O próprio Python, né? O próprio Python dá pra fazer muita coisa. Só que se você não tem a lógica pra automatizar, de nada vai te adiantar. Eu já vejo os caras tipo assim, eu tô aprendendo Python, legal, mas você tem lógica? Mas a lógica tá implícita no Python. Não tá implícita. A lógica tá implícita na linguagem. Cara, não conheço nenhuma que tem implícita a lógica. É louco. Porque, por exemplo, o Python é orientado a objetos, mas eu posso fazer ele funcional. Aí você pega C. C é funcional, não é orientado a objetos. Não tem como fazer. Você colocar um C++ ali para conseguir começar a colocar uma parte de orientação a objetos. Mas aí já orientação a objetos não é lógica. É outra coisa. É outro paradigma. A lógica de programação é você entender o que é um if, o que é um for. Quando você vai fazer um teste, quando usar o outro. Às vezes tem algumas linguagens de programação que você tem um switch case. Outras linguagens como o Python não tem switch case. Cara, não tem. Aí você tem, por exemplo, o Python tem o if. Aí quando usar if e quando usar o try catch. Por que fazer o try catch? Por que fazer o try catch? Pra quê? Em que momento? Cara, se você não sabe, primeiro, lógica de programação. Segundo, definir alguma coisa que você vai aprender. E definir que você aprender o básico. Eu falo, pessoal, o básico é a base de qualquer coisa. Não adianta nada você querer aprender orientação a objetos se você não sabe como você define uma função. Eu vejo a galera pulando muito fundamento hoje em dia. Fundamento. E até nego sênior, que o cara tem muita experiência, conhece muita coisa, mas às vezes você tá tão longe dos fundamentos que você esquece como é que chuta a bola, você esquece como anda direito, aí você erra gol, não sabe por quê. Em tudo, mas a gente comentou, o Vini falou da Kamala Oz, mas cara, tem muito dev que ele não conhece redes. Ele não sabe o que é uma barra 16, ele não sabe o que é um subnet, por que você está usando um subnet. Esses dias um dev perguntou pra mim, o que é um barra 16? Eu falei, é um barra 16. Não, barra 16. Beleza. O cara falou, o outro perguntou, por exemplo, o que é um vault? Que a gente usa aqui na CVC, o COVID Sense. Traduz em inglês. Eu falei assim, toque o link da ferramenta, olha a documentação.
Eu não vou te explicar, você tem que entender. Se você quer usar, aprenda. Pô, tem a sopa de letrinhas para a área de DevOps é absurda. Não tem como você pegar e saber todas. Mas algumas você tem que saber o básico delas. Porque o avançado não é nada mais do que o básico de uma maneira mais bonitinha. Cara, eu falo isso pros meninos. Eu tenho em casa vários livros que eu tive que estudar. Puta, livro de rede, livro de SEO, livro de Linux pra caramba. Acho que eu tenho, de 300 livros que eu tenho, 290 de básico. Eu devo ter 10 livros de coisa avançada, assim, de programação. O resto é... Livros, você tem essas coisas arcaicas. Ah, eu gosto de ler. O que é livro? Cara, eu gosto muito de usar livros porque, assim, queira ou não, hoje tá tudo a uma gugada. Se dá uma gugada, você descobre muita coisa. Só que você descobre a resposta muito fácil. É a famosa, você tem o peixe na mão, mas você não sabe pescar. Né? Exatamente. Às vezes você não sabe nem cortar o peixe. Aqui o peixe faz assim, legal, nem eu vou comer, colocar ali, mas e aí? Como é que engole os espinhos e morre. Exatamente, já era. Pega o baiacu, por exemplo. É o peixe. É tudo peixe. Então, você tem que ter a base, cara. Acho que a base é o principal pra tudo. Legal. Então, legal. É importante você saber que fundamento é fundamental. Por isso que a Aliás, isso chama fundamental. Olha, tem um Sherlock. Olha só. Temos um Sherlock Holmes. A gente discutiu sobre automação, sobre DevOps, trouxemos um convidado bacana aqui pra falar, já que de linguagem, já que demitimos um, mas vamos contratar de novo. Perdão pela minha voz, que tá horrível ainda, mas daqui a pouco ela volta ao normal. Ele não está com corona. Não é coronavírus e também não transmite virtualmente ainda. E até onde eu saiba é só se for no toque, né? Não pega. É só lavar a mão daqui a pouco. Então esse foi o episódio número 11 do DevSecOps Podcast, sobre automação, se é possível automatizar tudo ou não. A gente chegou à conclusão de que só não dá para automatizar aquilo que a gente não conhece, ou processo e tal, mas provavelmente você tem alguma ferramenta, alguma coisa que vai te ajudar em algum momento, e não necessariamente tecnologicamente falando. Sim, você pode ter automação de várias outras formas. Até de processos, né? Até do próprio processo em si, Exatamente. de pessoas fazendo as coisas, etc. Tem vários softwares que fazem isso para você no seu celular, que te ajudam de alguma forma. Só você querer fazer e pensar um pouquinho nesse sentido. Eu sou Cássio Batista. Eu sou o Vini Cavalheiro e nosso convidado, David Ferreira. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu. Show.